De volta ao Ministério Amigos da Oração, os contatos estão em sua tela para você hoje se tornar um participante do Ministério. Inscreva-se como um amigo da oração. Quero orar por você, quero me colocar diante de Deus para clamar pela sua vida. O Senhor Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. No Ministério, nós temos tantos testemunhos diários. Eu vivo isso todos os dias, conversando com pessoas, orando por pessoas, trazendo a palavra. A minha alegria está nisso. Essa semana eu escrevi no Facebook que a minha alegria é saber que Deus está alegre. A minha felicidade é saber que Deus está feliz. E a gente percebe que Deus fica feliz conosco em duas situações. Primeiro, quando nós, pessoalmente, estamos agradando ao Senhor, estamos orando, estamos buscando a obediência. E segundo, quando nós estamos servindo ao nosso irmão. Então, eu percebo Deus muito feliz, muito satisfeito. E que essa felicidade do Senhor também seja extensiva a você. Você se juntando ao ministério, eu vou começar a orar por você, trazer a palavra, coisas grandes o Senhor vai fazer. Estamos, como eu falei no primeiro bloco, vivendo este mês de junho, uma experiência de orar pelas madrugadas. Você, amigo da oração, deve se levantar no meio da noite e buscar a Deus. Eu estou fazendo isso com o seu nome, apresentando sua causa, sua vida ao Senhor. Jesus lhe abençoe e quero chamar agora o nosso comentário bíblico. Em nosso comentário bíblico de hoje, a leitura está no capítulo número 10 de Marcos, versos 17 a 24. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou, dizendo, e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olhe, uma das cenas mais extraordinárias do Evangelho. Jesus encontrou em sua caminhada com pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas doentes, crianças, anciãos. E esta é uma cena em que uma pessoa rica se aproxima de Jesus. O modo como ele chega a Jesus é o modo perfeito. Ele chega em uma atitude de humilhação. A atitude exterior é de humilhação. Ele se ajoelha e ele chama Jesus de bom. Reconhece que Jesus é mestre. E então ele faz uma pergunta existencial. Ele pergunta a Jesus assuntos relacionados com a eternidade e com a salvação. Ele diz a Jesus, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Com esta palavra, Jesus desfaz qualquer ideia elogiosa que pudesse modificar o que Jesus tem a dizer para esse rapaz. Jesus diz a ele, Tu sabes os mandamentos. E então começa a enumerá-los, vai citando os mandamentos. O jovem responde a Jesus, como lemos, que os mandamentos, ele tem observado desde a juventude, ou desde tenra idade, quando era ainda um adolescente. É, portanto, um judeu, e como um judeu ensinado na sinagoga, e como um judeu dedicado ao Senhor no templo, e como um judeu iniciado no judaísmo, e, portanto, ele conhece a palavra.
ele é ensinado, provavelmente pelos rabinos, ele tem conhecimento e ele diz que tem guardado esses mandamentos. Verso seguinte, Jesus olha para ele, diz a palavra. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Olha, esse olhar de Jesus não é mais o primeiro olhar. Não é o olhar com que Jesus estava contemplando a multidão. Esse olhar de Jesus é uma introspecção. Esse olhar de Jesus é um olhar de confronto, no sentido positivo da palavra. Esse olhar de Jesus é um olhar profundo de quem enxerga a verdade, de quem não pode ser enganado e de alguém que sabe da relevância do tema que aquele jovem estava tratando. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Significa que Jesus, ele lançou sobre ele o olhar de salvação, o olhar de mestre, o olhar de filho de Deus, o olhar mais humanitário e celestial que alguém poderia ter lançado sobre aquele rapaz. E Jesus então lhe disse uma palavra. Jesus lhe disse: vai. Sim, antes Jesus falou o seguinte a ele: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Veja, Jesus fala de 3 situações. Primeiro, como faltava algo àquele rapaz, ele precisava adotar 3 comportamentos. Primeiro, ele deveria vender tudo quanto possuísse. Segunda coisa, ele deveria dar o dinheiro da venda aos pobres. Terceira coisa, ele deveria voltar nessa condição e entrar na comitiva que ele estava, porque o ministério de Jesus era itinerante e seguir a Jesus implicava andar, significava não ter paradeiro. Eles não seguiam a Jesus como nós o seguimos hoje, dentro de nossa casa, com o nosso emprego fixo, com o nosso carro. Não. Seguiam a Jesus andando junto dele com a multidão. A palavra é essa então. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens. Veja, a palavra é radical. Não era metade, nem a terça parte, tudo. Dá aos pobres. Em seguida vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. É extraordinário, porque Jesus, aparentemente, se não tivesse esse fechamento na palavra, ele estava unicamente trazendo uma exigência muito severa para o rapaz. Mas Jesus diz: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E a recompensa? E terás um tesouro no céu. A Bíblia diz então que o rapaz, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu escrevi estes dias no Facebook, está aí na sua tela para você interagir com a gente, que a igreja, enquanto instituição, assim como a política que nós condenamos, a igreja enquanto instituição, a começar pela católica e pelo Vaticano, é um exemplo exatamente contrário do que Jesus ensina aqui. Não é um exemplo de desapego, mas é um exemplo de enriquecimento com os bens materiais. Jesus é insistente em afirmar que a nossa vida não consiste na quantidade de bens que nós possuímos.
e que nós não devemos entesourar na terra bens, mas devemos entesourar os nossos bens no reino dos céus. Mas as igrejas e instituições não fazem isto. Veja no Brasil. No Brasil, cada igreja evangélica, sobretudo as emergentes da terceira onda neopentecostal, fazem questão de desafiar uma às outras numa demonstração de poder econômico, financeiro, eclesiástico e até político partidário. Mas a essência do reino de Deus, para você que deseja ser um discípulo de Cristo, e para mim que desejo continuar sendo um discípulo de Cristo, está no desapego dos bens materiais. Está numa vida onde a nossa segurança não reside aqui. A Bíblia diz que quando uma pessoa entesoura bens na terra, ela passa a ter sua segurança nesses bens. Então a Bíblia compara, equivale a avareza à idolatria. O dinheiro se torna um ídolo. Eu acho que alguns pastores hoje brasileiros se sentem muito seguros, mas não é pela fé e nem pelo tesouro que tenham no céu, mas a segurança, o sorriso, a tranquilidade advém de suas contas bancárias. Há pessoas que não conseguem viver sem uma boa reserva financeira. E se essa reserva diminui, então já começam a ficar preocupadas, porque suas vidas não estão fundamentadas verdadeiramente em Cristo. Hoje nós temos pastores no Brasil com a mão cheia de anéis de ouro, que fazem questão de demonstrar que são ricos, poderosos, respeitáveis não pela autoridade espiritual que tenham, mas respeitáveis ou intimidantes pelo poder financeiro da igreja ou das igrejas que eles administram. E nós, na nossa vida simples, você e eu, que queremos ser apenas discípulos de Jesus, devemos correr para Ele. Aquele jovem rico ficou triste, assim como tantos ficam tristes. Olhe, eu vivo em um ministério de oração, e para estar em um programa como este não é simples. Nós precisamos de recursos para manter um programa de evangelização. Se nós formos perguntar quem precisa de oração, todos precisam. E há pessoas que seguram as suas riquezas e pobres que seguram as suas últimas moedas até o momento da morte. Estão condenadas por um câncer, estão no término da vida, mas continuam sendo avarentas, mesquinhas. Há pessoas que nos procuram e elas querem muito a operação de Deus através dos dons do Espírito Santo no ministério, mas não estão interessadas em compartilhar nada, porque estão possuídas também de avareza. Desse terrível pecado que nos faz confiar em nós mesmos e nos nossos bens. Mas é melhor confiar em Jesus. Eu não sei o destino do jovem rico, mas posso imaginar que um dia chegou a morte. E quando chegou a morte, de nada lhe valeu a riqueza. E ele perdera uma excelente e única oportunidade de ter um tesouro no céu enquanto andava ainda sobre a terra e depois viver lá na condição de um filho de Deus. Jesus lhe abençoe. Volto já.